Financiamento de imóvel na Itália. Será que eu consigo financiar um imóvel? E se eu tiver cidadania italiana e morar no Brasil, eu tenho como financiar o imóvel do Brasil com cidadania italiana? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitas pessoas têm dúvida e a gente vai esclarecer alguns pontos no vídeo de hoje. Eu sou o Pedro, trabalho na Imóveis na Itália, a única imobiliária italiana com atendimento na língua portuguesa. E um tema muito comum, que praticamente todo dia a gente se depara com algumas mensagens, dúvidas das pessoas, é sobre financiamento bancário. Não é novidade para ninguém que os preços, né, dos imóveis na Itália chamam muita atenção e muita gente se interessa pelo mercado imobiliário aqui na Itália e sempre vem um tema. Mas será que eu consigo financiar? Eu tenho uma renda estável? Que tipo de contrato eu preciso? Uma coisa somente muito importante que é, quando a gente fala de financiamento, você deve se apoiar a duas figuras, que é, ou, obviamente, o mais simples de todos, que é o banco. Então, o teu banco de relacionamento ou um broker de crédito. O que seria um broker de crédito, Pedro? Basicamente, um intermediador de crédito. Então é isso, é bem resumo direto, mas é isso. Então, quando você pensar em financiamento de imóvel na Itália, você precisa ou conversar com o teu banco ou com um broker de crédito. Nós aqui do Imóveis na Itália não somos brokers de crédito, você precisa ter uma licença para operar como broker de crédito, mas a gente, inserido nesse meio há muitos anos, enfim, somos uma imobiliária, temos muito conhecimento para poder passar alguns pontos importantes. Pedro, como eu posso acessar um financiamento? Gente, de novo, cada caso é um caso. Não existe sempre uma regra, porque é uma série de fatores que precisam ser considerados, e isso somente com esses profissionais, o broker ou o banco, que vão poder analisar o seu caso, pedir toda a documentação para poder te dizer o que pode ser feito. A gente vai passar um panorama geral. Eu sei que algumas pessoas no comentário podem falar, não, mas eu consegui sem isso, eu consegui sem isso também. Enfim, cada caso é um caso, a gente vai passar num panorama geral, tá? Que é, quais documentos eu preciso apresentar para o meu banco ou para o broker de crédito para eu poder ter acesso a crédito. Primeiro de tudo, é o mais importante em qualquer lugar do mundo, não é só na Itália, que é apresentar ao banco competências financeiras que vão comprovar que você vai pagar ele, que o banco vai estar seguro de te dar esse dinheiro, que é principalmente a tua renda. A tua renda tu precisa garantir com um contrato de trabalho estável, ou se você for autônomo, tiver uma empresa, né, essa renda é estável. Então, geralmente, tá, os bancos pedem pelo menos um ano de contrato a tempo indeterminado aqui na Itália. Essa é uma outra coisa que a gente pode abordar no outro vídeo, mas basicamente o contrato a tempo indeterminado é muito simples, ele tem uma data de início e ele não tem uma data de final, que é mais ou menos o que a gente tem no Brasil. Aqui na Itália é um pouco diferente, existem contratos determinados e indeterminados, né? Muito simples, o nome já diz. Então, para você acessar crédito, sempre os bancos pedem um contrato a tempo indeterminado. Então, pelo menos um ano. Essa é uma outra dúvida. Não, semana que vem a empresa vai me dar um contrato indeterminado. Posso lá no outro dia eu pedir um empréstimo, posso pedir um financiamento. Gente, não é assim. Você precisa ter um histórico, você precisa ter uma frequência laborativa para poder acessar a esse crédito. Então, geralmente, eu posso até falar um pouquinho da minha experiência, porque eu estou nesse momento solicitando o meu financiamento, que aqui na Itália se chama mútuo, e eles pediram um ano de contrato a tempo indeterminado, tá? Então, os bancos ali que entenderam o meu caso. Então, no meu caso, e de muitos que eu já estou inserido nesse meio, já vi pelo menos um ano de contrato de trabalho a tempo indeterminado. Mas se eu sou autônomo, Pedro, quanto tempo eu preciso ter para apresentar? Você precisa ter pelo menos 2 anos de partita IVA, com, obviamente, um faturamento constante, para poder passar para o banco e eles considerarem o teu caso apto, talvez, para o financiamento. Isso, gente, é só a primeira parte. Agora a gente vai, depois disso, o que mais eu preciso? Gente, depois que você apresentou, né, esse teu contrato de trabalho, porque isso é a base de tudo, a gente poderia dizer, isso é o mínimo. Depois tem outros fatores, então não é que você tem um contrato de trabalho a tempo indeterminado, ou você já tem uma empresa que há uns 2 anos de faturamento, que 100% de chance de conseguir o mútuo. Porque existe também, como no Brasil, gente, eu acho que não é um segredo, não é muito diferente, tem suas particularidades, mas a regra geral é quase sempre a mesma. Você precisa ter um bom nome, eles vão consultar o teu score de crédito, eles vão analisar como foi o teu histórico de pagamentos. Então, às vezes, quando tu vai fazer um financiamento pequeno para comprar um celular, quando tu vai comprar algum eletrodoméstico numa loja, tipo um IKEA, por exemplo, eles vão sempre consultar o teu histórico como um bom pagador. Então, o tempo de contrato a tempo indeterminado e a partir daí, uns 2 anos, é a base. Depois vem uma série de coisas. E por isso que nós não podemos passar
aqui para vocês um panorama 100% correto, porque é o banco que vai analisar essa série de informações. Então, tem contrato a tempo indeterminado há 1 ano, agora eu vou entrar nessa questão de consultar, apresentar o meu perfil financeiro para o banco. E o banco, gente, ele vai pedir para você uma série de coisas. Então, se você é casado, se você é casada, se teu marido ou tua esposa trabalha, se eles trabalham a tempo indeterminado, se eles trabalham com tempo indeterminado, se vocês têm filhos, por exemplo, porque isso tudo é uma conta. É uma conta que eles fazem muito simples, que é, basicamente, eles somam toda a tua renda do ano. Então, por exemplo, aqui na Itália tem muitas empresas que pagam 14º também. Então, se soma esse 14 salários, se você tiver, ou os 13 salários, soma, se divide por 12, e esse é o teu salário, obviamente o líquido sempre, né? Esse é o teu salário anual. Em cima disso, você pode ter de 30%, alguns bancos até 35% da tua renda comprometida com financiamento. Por que financiamentos? Porque se você tiver, por exemplo, a parceirinha do teu iPhone, se você tiver uma parceirinha do IKEA, por exemplo, que você comprou uns móveis, vai ser abatido desses 30% a 35%, e o restante o banco considera que você pode ter, por exemplo, para acessar um mútuo, um financiamento de imóvel. Então, assim vocês já podem começar a calcular mais ou menos o valor do imóvel que vocês podem estar comprando com o financiamento. Certo, Pedro, mas geralmente, até quanto os bancos financiam o imóvel aqui na Itália? Gente, existe um programa, tá, que é válido ainda, que se chama Consap, que tem alguns requisitos, mas que é praticamente como se o governo fosse o teu fiador. Então, nesses casos, você consegue diretamente com o banco escolhido para financiar o teu imóvel até 100% do valor do imóvel. Claro que tem alguns requisitos para isso, a gente pode fazer um outro vídeo, hoje não é a ideia de explicar do Mútuo Consap Under 36, por exemplo, que tem alguns requisitos, mas para vocês terem uma ideia. Mas, se não tiverem esses requisitos, a maioria dos bancos financiam até 80% do valor do imóvel. Então é já bom também já começar essa organização com pelo menos 20% do valor do imóvel sendo pago como entrada. Tem alguns bancos que financiam até 95%, tá? Alguns bancos. Mas para isso precisa entender de novo se o seu perfil é apto para isso. Então, de novo, cada caso é um caso. Mas assim, um panorama geral é isso. A maioria dos bancos costuma fazer 80% do valor do imóvel. Tendo alguns bancos que financiam até 95%, e se você cumprir os requisitos do programa Consap, que é o governo como teu fiador, você pode financiar até 100% do valor do imóvel. Agora, uma outra dúvida, e talvez uma das que mais as pessoas que chegam até nós têm. Pedro, mas eu tenho cidadania italiana, eu moro no Brasil, eu tenho uma renda estável no Brasil, eu tenho empresa, eu trabalho aqui, tenho um cargo importante há muitos anos, consigo financiar? Não. Ter a cidadania, gente, não é um diferencial para você conseguir o teu financiamento. Então, para o banco, assim, falando de uma maneira um pouquinho assim, não importa tanto a cidadania, basta você apresentar o perfil financeiro. É mais ou menos que nem no Brasil. Eu não posso chegar no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, solicitar um financiamento e dizer, não, mas eu consigo acessar crédito, não é porque eu sou brasileiro. Gente, é uma série de fatores, não é o fato de você ter uma cidadania italiana que o banco vai te financiar um imóvel para você. Você precisa cumprir vários requisitos. E digo mais, o sistema bancário na Itália não é tão fácil acessar crédito, se a gente acha que é difícil no Brasil, aqui é um pouquinho mais complicado e burocrático ainda. Então, ter a cidadania não é um diferencial para você conseguir ter um financiamento, tá? De modo geral, claro que tem alguns outros, cada caso é um caso, mas de maneira geral não é um diferencial, porque, por exemplo, eu tenho a cidadania brasileira, eu tenho um contrato de trabalho estável, eu consigo, por exemplo, ter acesso a crédito e financiamento muito mais fácil do que alguém que tenha cidadania italiana e, por exemplo, uma renda no Brasil. Então, para o banco não importa tanto a tua cidadania, importa a garantia financeira que você vai apresentar a ele. Então, grosso modo, é isso que importa para o banco. Ah, Pedro, mas eu tenho cidadania italiana e eu moro e trabalho em algum outro país da União Europeia. Eu consigo financiar? Essa é uma outra coisa importante que eu acho que muita gente não sabe. Tem muita gente que eu acho que cobra consultoria para falar isso que a gente está falando aqui de maneira gratuita para vocês aqui no YouTube, que é, você tendo cidadania italiana e trabalhando em algum outro país em que você receba em moeda corrente euro, você consegue financiar sim o imóvel aqui na Itália. Não nos mesmos moldes que eu falei antes para vocês.
Alguns bancos, e isso um broker depois pode orientar vocês melhor verificando o seu perfil, consegue financiar até 50% do valor do imóvel. Se você, por exemplo, Pedro, eu trabalho na Irlanda, trabalho na Alemanha, eu trabalho na Holanda, tenho um contrato estável aqui, recebo em euro, tudo certinho, eu consigo comprar e financiar o imóvel aqui na Itália sim, até 50% do valor máximo, tá? Não entra nas mesmas condições quando você tem um contrato de trabalho na Itália. Mas é importante, às vezes você tem cidadania italiana, mas mora em outro país, gostaria de investir principalmente aqui na Itália, visto que os preços são muito atrativos, é uma ideia bem legal aí. Chama a gente para a gente poder te ajudar mais com esses detalhes. Só um parênteses aqui, antes da gente finalizar essa parte. O fato das pessoas, por exemplo, chegam com cidadania italiana aqui na Itália e já conseguem, por exemplo, um trabalho a contrato a tempo indeterminado, já, por exemplo, em 2, 3 meses, Pedro, então tenho cidadania, tenho um contrato a tempo indeterminado, então já consigo financiar. Gente, entra aquela questão primeiro de um ano de contrato, mas uma coisa que os bancos também levam muito em consideração é a tua frequência aqui na Itália, o teu histórico aqui no país. De que forma? Então, por exemplo, no meu caso, eles pediram pelo menos 3 anos de residência aqui. O banco analisa bem a fundo as informações antes de te dar um financiamento. Então, eles preferem que uma pessoa já esteja um pouco mais de tempo aqui. Então, por isso que eu digo, quando chega, por mais que a gente já tenha cidadania, já consiga um trabalho, já tenha residência, já tenha tudo encaminhado, não é tão simples assim. Existem vários fatores e isso, claro, nós não somos um profissional formado na parte de financiamento, mas assim, pelo menos eu acredito que algumas informações você já conseguem captar para poder projetar a tua questão de financiamento aqui na Itália. Perfeito, Pedro, acho que eu já entendi bastante dos requisitos e tudo mais, mas até que valor o banco financia ou qual que é o mínimo? Porque também é uma dúvida importante, porque nós, do Imóveis na Itália, muitas vezes nós conseguimos realmente preços espetaculares, imóveis de 14 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil. Posso financiar, Pedro? Não. Por quê? Os bancos na Itália têm um valor mínimo que para eles faz sentido, né, a questão de todos os custos, e liberar dinheiro no mercado. Que é, hoje, a maioria dos bancos, praticamente de 80% a 90% dos bancos, somente financiam imóveis que têm um valor de 50 mil. Poucos bancos, geralmente bancos um pouco menores, bancos mais regionais, aceitam financiamentos mútuos de até 30 mil, como mínimo, tá? Mas a regra geral é geralmente acima de 50. Então, se você está vendo um apartamento, uma casa que seja de 25, 20, 18, você não vai conseguir acessar um financiamento bancário, um mútuo. O que acontece muitas vezes é, se você já tiver essa questão de um histórico financeiro, contrato ou uma empresa aberta faturando, é pegar um empréstimo, que daí é uma outra questão. Mas alguns clientes já fizeram isso. Gostou de uma casa de 20 mil, obviamente o banco não dá o mútuo, não dá financiamento, mas pegou um empréstimo pessoal e comprou a casa à vista e depois vai pagando as parcelas. Então, também é uma ideia. Se você está pensando em financiamento, às vezes uma casa assim para reformar, de valor mais baixo, infelizmente você não vai conseguir, teria que partir para um empréstimo pessoal. Gente, chegamos ao final desse vídeo, acho que a gente conseguiu passar bastante informações sobre o financiamento. De novo, eu quero reforçar que financiamento é muito pessoal, tá? Muito pessoal. Então pode ter situações de alguém comentar, Pedro, mas eu consegui só com 6 meses de folha de pagamento, não precisou de 1 ano. Gente, cada caso é um caso, depende de dezenas de fatores. Até o relacionamento que tu tem com o banco. Se o gerente do banco vai com a tua cara, talvez você consiga mais fácil do que outra pessoa que talvez não tenha a simpatia do gerente. É uma série de fatores, gente, que não dá pra gente citar tudo aqui. Então, cada caso é um caso. Eu passei basicamente a regra geral que é utilizada, mas sempre tem as exceções, tá? Então, de novo, se você precisar, tiver alguma dúvida, conte conosco, escreva aqui nos comentários que a gente vai te responder. E se você estiver precisando alugar ou comprar imóveis, chame a gente do Imóveis na Itália, acompanhe nossos imóveis no nosso Instagram, lá também tem o nosso site e todos os nossos contatos. Até o próximo vídeo.